Graça e paz, igreja. Bom dia, seja bem-vindo a essa terra de adoração. Hoje, quarto domingo do mês, e sempre no quarto domingo de mês, nós temos recebimento de membros na igreja. E eu gostaria que, por favor, abrisse a palavra de Deus lá no livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus, capítulo 16, lá no versículo 13. Nós vamos ver algo muito importante aqui sobre a igreja. Mateus 16, a partir do versículo 13. O Senhor nos fala que quem está falando aqui é o Senhor Jesus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do céu, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Até aqui. Aqui o Senhor Jesus está ali com seus discípulos, e ali ele pergunta, né? Como se ele perguntasse para nós: o que o povo está dizendo? Quem o povo diz que eu sou? E ali, uns falam Jeremias, diz que o povo fala que é Jeremias, Elias ou algum dos profetas. Mas ali então, agora Pedro fala que ele é Cristo Jesus, Filho de Deus vivo. E ali agora o Senhor fala algo importante que há muito tempo eu vivi no engano. E achei agora, eu achava que a igreja estava sobre esse homem, sobre Pedro. Mas aqui o Senhor fala para ele: olha, na verdade eu digo que tu, Pedro, é uma pedra, e essa palavra pedra é uma pedrinha. Está dizendo que ele é uma pedrinha. E sobre esta pedra, que é Jesus Cristo, a pedra angular, a rocha inabalável, a pedra de esquina, ele sim. E ele fala ali que sobre essa pedra, que é o Senhor Jesus Cristo, seria edificada a igreja. E é assim a igreja até hoje. E ele fala que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. E a palavra também nos fala que nós somos a igreja, que nós somos membros da igreja, quando nós estamos juntos, ligados, bem ajustados, e nesse corpo que é a igreja, que nós somos os membros, Jesus Cristo é o cabeça. E se realmente o Senhor Jesus Cristo é a cabeça, e nós somos o corpo, nós estamos ligados uns aos outros, nós sabemos que o inferno não vai prevalecer contra mim, contra você e contra nós. Por isso é importante que nós estejamos debaixo da cobertura de uma igreja. O bispo, eu dei esse exemplo, foi um dia no culto à noite, recebimento de membros. Eu gostaria de novamente relembrar isso. O bispo Clodoaldo, que não está aqui hoje, vai estar à noite, ele falou que o tio e a tia dele, que estão lá no Nordeste, um amigo, o filho ficou doente, e ali esse amigo começou a pedir orações para muitas pessoas. E ali houveram algumas pessoas que eram da Umbanda, que disseram que ia pedir lá para as entidades, para que essa criança fosse curada. E olha o que aconteceu, a igreja, a intercessão da igreja entrou em oração pela vida dessa criança. E o que aconteceu? Essa entidade que foi enviada lá, essa entidade chegou no hospital e não pôde entrar no quarto da criança. Essa entidade voltou para a pessoa que tinha enviado, essa pessoa depois falou, que essa entidade voltou e falou para essa pessoa, falou: olha, eu não posso entrar, nós não podemos entrar lá, porque o local está cheio de anjos. Esta é a igreja. Por isso é importante que nós estejamos debaixo da cobertura da igreja, porque assim as portas do inferno não irão prevalecer contra ela e não vai prevalecer contra nós, amém? Então eu gostaria de fazer uma pergunta: você que talvez esteja aqui há pouco tempo entre nós, mas não teve a oportunidade ainda de se tornar membro, eu gostaria de fazer esse convite para você.
Tem alguém entre nós hoje que gostaria de se tornar membro da Igreja Resgate? Alguém que está aqui entre nós que ainda não se tornou membro? Que está aqui faz pouco tempo? Amém, meu irmão, vem até aqui. Pode se levantar, vem até aqui. Tem mais alguém que gostaria de se tornar membro da Igreja Resgate? Que está aqui entre nós? Como muitos aqui, creio que todos já fizeram, né, essa escolha, e é assim também hoje que o nosso irmão faz a escolha, Gustavo, o Senhor tem modificado a tua vida e vai continuar modificando a tua vida, meu irmão. Eu creio nisso, eu creio nisso. Isso é uma decisão importante. E saiba que as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Amém? Eu gostaria que você, mesmo assentado agora, que você levantasse suas mãos, nós vamos orar e agradecer ao Senhor pela vida do Gustavo e pela sua decisão de se tornar membro da igreja. Amém? Amém. Senhor, obrigado, Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia. Nós sabemos que o Senhor é cuidadoso, o Senhor é zeloso. Nós confiamos, Senhor, na Tua palavra, assim como também o Teu filho Gustavo confia na Tua palavra. Senhor, obrigado. E nós como Igreja Resgate, Senhor, nós o abençoamos. Senhor, nós como Igreja Resgate, nós o colocamos debaixo da cobertura da igreja. Senhor, e assim como a Tua palavra descreve que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, assim também não vai prevalecer contra a vida do Gustavo. E eu peço que o Senhor o guarde, Pai Todo-Poderoso, que haja um crescimento espiritual, que ele possa ver as coisas impossíveis acontecer, Senhor, na vida dele, e que ele seja abençoado neste local, assim como o Senhor abençoa cada um de nós. Glorificado seja o Teu santo nome, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja, uma salva de palmas. Aleluia. Nós somos a igreja, nós somos uma família, uma grande família. Nós temos a Igreja Resgate aqui, lá em Américo, lá em Moçambique, e todas as outras igrejas com tantas outras placas, mas um dia nos céus nós seremos uma única igreja, a família do Senhor Jesus, amém? Antes de entrar na palavra, eu gostaria agora de convidar a Cia Kadashi, que estará apresentando agora uma linda dança para nós, e você prepara o teu coração antes da palavra, com a dança que vai ser apresentada, amém? Graça e paz, igreja, que nessa adoração seja um momento de vocês fazerem um momento profético e de declararem as bênçãos do Senhor sobre as suas vidas e sobre a vida da sua geração. Amém?
Amém. Muito lindo, né? Glória a Deus, que você tenha realmente preparado teu coração para aquilo que o Senhor vai falar conosco, amém? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Lamentações, lá no capítulo 3, a partir do versículo 21, você que já achou, se coloque em pé, para que a gente possa ler a palavra do Senhor, amém? Lamentações, capítulo 3. Glória a Deus, somos uma família, né? Assim como diz a música, e seremos abençoados nesse local, amém? Lamentações, capítulo 3. Todos acharam? A partir do versículo 21, a palavra nos diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos ler juntos? Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Amém? Até aqui. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez. Queremos te agradecer porque nós temos a oportunidade de falar da tua palavra, Senhor, de poder ouvi-la. Glorificado seja o teu santo nome por isso. Senhor, prepara o coração agora dos teus filhos aqui, Senhor. Tira todo o sono, toda a canseira, toda a surdez espiritual esteja por terra agora, em nome de Jesus. Nos alimenta com a tua palavra. Senhor, que não seja a minha voz aqui, mas a tua voz. Santificado seja o teu santo nome. Glorificamos a ti, Senhor. E obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor já fez entre nós. E por tudo ainda que o Senhor vai fazer esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode se sentar. Aqui no versículo 21, quem está falando aqui é o profeta Jeremias, e ele fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E quando a gente fala de memória, eu fui procurar realmente o que significava isso, no Google, tem tantas coisas escritas, mas a neurociência, e isso na verdade é a ciência que fala, ela fala assim: memória trata-se da informação que pode ser armazenada nos circuitos neurais e que tem influência no funcionamento do cérebro depois de ter sido fixada na mente. É isso que fala a neurociência. Todos nós temos uma memória. E a memória está sujeita a vários fatores, principalmente a fatores externos. E nós não conseguimmos controlar a nossa memória. Sabia disso? Porque a nossa memória, ela vai ser fixada através daquilo que a gente vê, através do que a gente ouve, através dos nossos sentimentos, ou através de um cheiro. Muitas são as possibilidades de fixar a memória em nossa mente. Mas principalmente através daquilo que a gente vê, daquilo que a gente também ouve. E não tem como controlar isso, não há possibilidade. E nós temos de muitas memórias que eu fui pesquisar, com um nome tudo complicado, e eu não quis falar sobre isso. Tem duas memórias que se eu falar aqui, todo mundo vai entender e vai lembrar qual é. É a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é o que está acontecendo agora. Daqui 5 minutos, se bobear, ela já desapareceu da tua mente. Se eu pegar agora e falar para você, você se lembra o que aconteceu no dia 22 de maio de 2021? Você não vai conseguir lembrar. Não é verdade? Todo mundo concorda comigo? Porque tudo que está acontecendo ali, com certeza entrou na sua memória do curto prazo e já desapareceu. Mas alguns fatos importantes que nós passamos na nossa vida, isso sim entra agora na memória de longo prazo. E ela não se apaga mais, e é muito difícil. Pode apagar, quem faz apagar é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que tem poder de fazer apagar. E essa memória de longo prazo, agora ela tem a capacidade de mexer com a nossa mente. E olha, nós vamos ver aqui no texto que ela realmente tem poder e capacidade de mexer com a nossa mente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo sabe aqui que eu sou bombeiro também, né?
E muitas ocorrências eu atendi. Se você perguntar todas as ocorrências que eu atendi, eu não vou lembrar. Mas se você fala assim, pastor, qual é a ocorrência que mais te marcou? É um gatilho na minha mente, eu vou lembrar. Eu estou lembrando agora dela falando para vocês. Eu vou lembrar qual é. Qual é a ocorrência mais triste que você atendeu? Ou qual é a ocorrência que você olhou e falou assim, puxa, deu tudo certo, aquela que acabou feliz. Nós temos também. E assim, o Velosa está aqui entre nós hoje, também é bombeiro. Eu tenho algumas ocorrências que eu participei juntamente com ele. E nós participamos dessas memórias. Mas isto marca a minha mente e faz com que agora, durante toda a minha vida, eu leve isso junto comigo. E nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas, porque hoje nós vivemos em um mundo tão tenebroso, que a todo momento nós estamos sendo marcados com alguns acontecimentos. E um acontecimento, a Covid-19. Quem vai se esquecer da Covid-19? Eu creio que vai levar muito tempo, vai estar marcado na nossa memória, por tudo que fez na nossa terra, não é verdade? Isso já está marcado na memória de longo prazo. Mas muitas coisas que esse mundo tenebroso tem agido e tem marcado a nossa memória com coisas ruins, seja tanto na memória de curto prazo, de coisas que nós estamos vendo, como também na memória a longo prazo. E isso agora começa a encher a nossa mente, nos marcando com tudo isso que é ruim, com tudo isso que é mal. E por isso que eu gostaria de falar para a igreja, nessa manhã, lembre-se do que te pode dar esperança. Lembre-se do que pode te dar esperança. Porque se a gente olhar para esse mundo, nada nos dará esperança, não é verdade? Nada nos dará esperança. Então lembre-se daquilo que pode te dar esperança. É isso aqui que Jeremias está falando aqui no versículo 21. E por que nós temos que lembrar daquilo que nos dá esperança? Primeiramente, para não sermos consumidos pelas más lembranças. Eu tenho certeza aqui que todos nós temos marcado em nossa mente más lembranças. Eu tenho certeza. E aqui não era diferente agora com esse homem, com Jeremias. Mas para que a gente entenda qual que é o contexto, por que esse homem está falando aqui no versículo 1, no versículo 21, quero trazer à memória o que pode dar esperança. Por que disso? Bom, Jeremias era um profeta, e ele viveu entre 625 até 586 a.C. O seu chamado ministério profético durou mais de 40 anos. E para você entender quem foi Jeremias, você precisa ler o livro inteiro de Jeremias, e depois você ler aqui Lamentações. Mas não tem como a gente ler o livro inteiro agora de Jeremias, então eu vou falar por que desse contexto aqui. Ele era um profeta, e nesse período a nação de Israel estava apartada do Senhor. E Israel, quando você vê na Bíblia, Israel era assim, quando andava junto com o Senhor era abençoado. Quando se apartava do Senhor através dos seus pecados, o que acontecia? Vinha o juízo do Senhor sobre Israel, ensinava Israel e trazia Israel novamente para o caminho. E Jeremias agora vem num tempo onde Israel se abstém do Senhor, e agora no pecado, na prostituição, começa agora a olhar para outros deuses, e Jeremias agora é chamado pelo Senhor agora, para através das suas profecias, tentar ensinar Israel a voltar ao caminho dela. Mas Israel, dura serviço, não quis voltar. E ali as profecias, e quando a gente olha, são profecias muito complicadas, pesadíssimas sobre Israel. Mas assim mesmo Israel não quis saber, se apartou do Senhor. E todas as profecias que Jeremias disse, aconteceram. Só que a diferença de Jeremias, que ele foi um profeta, que além de profetizar tudo aquilo que Deus estava determinando para ele, ele também viveu aquilo que aconteceu com Israel. E o que aconteceu com Israel? Israel nesse período aqui foi levado à Babilônia, cativo pelo rei Nabucodonosor. E ali Israel ficou durante 70 anos. Quando a gente olha um povo sendo levado cativo, a gente imagina muitas vezes na nossa pequenez, na nossa mente, que o rei entrou ali em Israel, pegou aquele povo e falou assim, ó, vem, vocês vão ficar agora tudo cativo.
Pessoal, nós estamos vendo a guerra na Ucrânia. Todos estão vendo a guerra na Ucrânia, não estão? Nós estamos vendo crianças mortas na rua, os velhos, as mulheres. Essa semana mesmo eu estava vendo a esposa com os 2 adolescentes, fizeram um buraco no jardim para enterrar o pai, porque o pai saiu atrás de alimento para ir na casa de outra pessoa e foi alvejado por um soldado russo. E isso é o que aconteceu em Israel. E agora Israel está sendo levada cativa lá para a Babilônia. E a palavra que descreve que os velhos estão sendo mortos, as mulheres estão sendo mortas, tudo isso está no livro aqui agora de Jeremias e Lamentações. E ele está vendo tudo isso acontecer. Ele mesmo profetizou ali para o rei Zedequias, e Zedequias teve os filhos mortos, teve os olhos perfurados pelo rei Nabucodonosor, foi preso, tudo isso ele viu. Mas ele viu a destruição das muralhas do templo. Imagine um homem, um profeta, o qual profetizou que tudo isso ia acontecer, Israel não escutou e aquilo estava acontecendo. Então imagine a alma desse homem agora, como que estava. E a palavra fala que ele vê os velhos sentados no chão, as mulheres, as virgens com a cabeça prostrada na terra. E quando a gente vai estudar, a gente vê aqui alguns diálogos dele, onde as virgens foram estupradas para que ela não fosse dada para o noivo dela. E a própria palavra aqui, Jeremias, agora em Lamentações, ele fala que a fome foi tão grande porque o rei tomou conta daquele lugar, sitiou ali Israel, antes de levar cativa, não tinha comida, não tinha mais nada, e a palavra fala que as mulheres pegaram os teus filhos e comeram os seus filhos o tamanho da fome. Fala que elas cozinharam os filhos. Então você imagine agora o coração desse homem, o que estava passando na mente dele, vendo toda essa destruição. É como se estivesse lá na Ucrânia, tudo destruído. E agora ele fala do capítulo 1, aqui até o capítulo 3, ele vai falar dessa lamentação. O livro de Lamentações, para vocês terem ideia, ele também é conhecido como, na Septuaginta, ele é conhecido como cântico fúnebre. Tudo aquilo que Jeremias tinha visto, ele está colocando agora em Lamentações. E é um livro extremamente pesado para você ver. Porque a gente tem o costume de falar que Jeremias é o profeta chorão. E muita gente já falou aqui que eu sou o pastor chorão. E eu choro mesmo. Mas o choro dele aqui é um choro de tristeza, de ter visto tudo aquilo acontecer. E quando ele pega agora e fala assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, ele está no limite dele. De tudo aquilo que ele viu. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós estamos em volta de tantas coisas, de tanta desgraça, de tanta coisa ruim que está acontecendo, que a gente, quando a gente olha para a humanidade de Jeremias, lembre-se que Jeremias era como nós, amém? Nós não somos fruto de evolução, o Senhor nos fez Adão assim como é o xerox, nós somos iguais, esse sentimento do homem. E agora, nesse capítulo 3, lá no versículo 1, vá para o versículo 1 do capítulo 3, do versículo 1 até o 17, nós vamos ler de maneira rápida aqui. Jeremias agora vai se lamentar e vai apontar para a humanidade do homem tudo aquilo que nós passamos quando nós estamos diante das dificuldades e quando agora a nossa memória só se recorda de coisas más. Olha, meu irmão, eu posso falar uma coisa para você, que antes da minha conversão eu não tinha nada de bom para me lembrar, e é verdade. Tudo aquilo que eu lembrava, tudo que vinha na minha lembrança de curto prazo e a longo prazo, era só desgosto, era só coisa ruim. E glória a Deus, o Senhor modificou tudo isso na minha vida e na vida de muitos aqui. Mas vamos lá para o versículo 1 do capítulo 3. Jeremias fala aqui assim, dessa maneira, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Lembre-se que tudo isso que está acontecendo com Israel, quando foi levado à cativa, foi por causa da desobediência. O Senhor estava ensinando Israel ali. No versículo 2, ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Muitas vezes os nossos olhos olham tantas coisas ruins acontecendo à nossa volta e à nossa vida,
que a gente se sente agora aqui como Jeremias. Aqui ele está falando que Deus levou ele para um local de trevas e não de luz. E muitas vezes eu me senti assim na minha vida. E a gente sente aqui, assim, na nossa vida, em algumas áreas ainda ao qual o Senhor não modificou. E a gente imagina que o Senhor está deixando ali a gente abandonado na treva e na escuridão. No versículo 3, deveras ele voltou contra a minha mão de contínuo todo dia. E muitos têm sentido assim, um dia após outro. Quantas pessoas não falam assim? Na minha vida é só desgraça. Eu tenho uma pessoa na minha família que é complicada, né, amor? E fala isso sempre, na minha vida é só desgraça, nada dá certo. Porque na memória dela não tem nada de bom. Ela não consegue se lembrar de coisas boas, daquilo que faz ela ter esperança. Versículo 4, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Você já viu que quando as pessoas, elas só têm lembranças más, aquela pessoa que é dura, que é amarga, ou quando ela está passando por uma aflição muito grande na vida dela, você percebe que ela envelhece? Vocês veem isso? Você vê a pessoa fica envelhecida, muitas vezes é pela aflição que ela está passando. Aqui como Jeremias, eu vou pular alguns versículos aqui, tá bom? Eu só anotei alguns. Versículo 7, cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me os grilhões de bronze, a pessoa não avança, ela continua sempre patinando, sempre está no mesmo lugar. Lá no versículo 15, fartou-me de amarguras, saciou-me com absinto. Ele está dizendo agora que ele está amargo, a doçura dele aqui já foi, não tem mais nada. E quantas pessoas ainda estão dentro da igreja se sentindo dessa maneira, amargas, tomou absinto, não tem mais doçura na vida dela. 16, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas. Ele quer dizer aqui que nem mais o prazer de se alimentar ele tem, diante de toda a aflição, desgosto que ele está vendo. E muitas pessoas que estão no meio de aflições, elas perdem até a vontade de comer, não é verdade? Diante da aflição dela. No 17 ele fala assim, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Uau, essa é pesada. Então ele está dizendo aqui que o Senhor afastou a paz da alma dele. E ele mesmo fala aqui, esqueci-me do bem. Ele se esqueceu de quem era Deus aqui. O tamanho da aflição dele. Na memória agora dele, ele já não se lembrava daquilo que dava esperança a ele. Olha a condição de Jeremias. Quando você vê o capítulo aqui, é lindo o livro de Jeremias. Tudo que ele profetizou para Israel. Mas tem um resumo de tudo que aconteceu com ele. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, no versículo 18, 19 e 20. E ele fala aqui, então disse eu, já pereceu a minha alma, como também a minha esperança no Senhor. Ó, eu me emociono aqui, porque ontem eu chorei de ler isso aqui, quando eu estava preparando. Eu falei, Senhor, como que pode? Jeremias, um homem o qual o Senhor escolheu, a qual fez tudo isso por Jerusalém, profetizou, amou aquele povo, e ele está dizendo agora que a alma dele pereceu, estava morta agora a alma dele, né? A minha glória, também como a minha esperança no Senhor, acabou. E muitas pessoas que passam por aflições, se esquecem de quem é o Senhor Deus, e se sente agora como Jeremias, não tem mais esperança no Senhor. Versículo 19, lembra-te da minha aflição. Então ele está dizendo aqui, ó, da minha aflição, do meu pranto, do absinto do veneno, da minha amargura, da minha sequidão. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Então, meu irmão, nós temos que lembrar daquilo que nos dá esperança. Porque se a gente não se lembrar daquilo que nos dá esperança, nós seremos consumidos pelas más lembranças. Aqui estava acontecendo isso com Jeremias. Ele não se lembrava mais daquilo que poderia dar esperança, somente daquilo que ele estava vendo, o horror, a destruição. E agora ele se esquece, que a lembrança dele na esperança, de ter esperança.
e olhe agora só para tudo aquilo que está acontecendo. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Meu irmão, independente daquilo que você esteja passando, sempre tenha na lembrança aquilo que pode dar esperança, amém? Para que você não se esqueça de quem é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, de quem é o Senhor Jesus Cristo, de onde você saiu, de onde Ele te retirou. Outra coisa que nós temos que nos lembrar, para que a gente tenha esperança, é porque a esperança, ela gera mudança de atitude. Quando você se lembra de algo que gera você em esperança, e essa esperança não é no homem, essa esperança é no Senhor Jesus, é na palavra dEle, automaticamente, isso vai gerar uma mudança de atitude em nós. Voltando lá, quando ele fala, quero trazer à memória que me pode dar esperança. Ele estava vivendo uma situação, mas chegou um certo momento, Jeremias parou, ele olhou para ele, talvez ele tenha olhado para ele mesmo, e ele falou, eu tenho que agora me lembrar daquilo que me dá esperança. E agora, algumas coisas começaram a mudar na vida desse homem. Meu irmão, mude os teus pensamentos. Lembre-se daquilo que pode te dar esperança. Eu vou dar um exemplo aqui, Renildo, eu não falei com você, mas eu vou expor você agora. Você me permite? Eu conversando com o Renildo um dia, jantando com ele, ele me falou de uma situação muito difícil que eles passaram na vida financeira da empresa. E ele me falou algo que me marcou. Ele falou, pastor, eu me lembro que eu estava sentado no chão da empresa e todas as minhas máquinas paradas. E nenhum cliente me ligava. Naquele momento, talvez na vida do Renildo, a lembrança que ele tinha era só dessa. E nós temos que tomar cuidado, porque tem lembranças ruins, que gatilham a nossa alma agora, diante de uma situação, e você passa a imaginar, eu vou passar por isso de novo. Isso vai acontecer de novo. Mas fique tranquilo, não vai acontecer em nome de Jesus, porque você está curado nisso. Então a situação de Jeremias, tudo aquilo que estava acontecendo, e agora ele fala, quero trazer a memória que me pode dar esperança. No versículo 22, agora logo ele fala assim, acompanhe comigo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. 23, renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, Senhor. É isso que Jeremias estava procurando agora na alma dele, na mente dele, aquilo que podia dar esperança. Eu tenho certeza que ele se lembrou, nesse momento, de quem era o Senhor. A minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto, esperarei nele. Lembre-se que ele tinha falado anteriormente que ele não tinha mais esperança, amém? E agora ele fala aqui, ele se lembrou de quem era o Senhor. E ele fala, eu esperarei nele. Bom ao Senhor com que esperam por ele, para a alma que o busca. Versículo 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, isto em silêncio. Ele está dizendo. Da mesma maneira, quando olhamos para Jeremias, olha, o sentimento de Jeremias é o sentimento de todo homem. Talvez você esteja passando uma situação financeira, no seu casamento, de enfermidade, ou com você, ou com alguém da tua casa, a qual você, por alguns momentos, você deixou de lembrar daquilo que te dá esperança. Não deixe de lembrar. Não deixe de recordar aquilo que o Senhor fez, e daquilo que ainda Ele fará. Quando a gente olha também para o livro de Jonas, todo mundo lembra que é Jonas, né? Jonas foi aquele homem desobediente, ao qual o Senhor mandou ele para Nínive, e ele, por desobediência, pegou um barco ali para outro local, para outro lugar. Devido a isso, quase o barco afundou, porque ele estava no barco, e ali ele fala, isso está acontecendo porque eu estou em rebeldia com o Senhor. Jogo esse homem agora no mar, o grande peixe, vem, pega ele, traga ele. E ali também ele vai passar também pela mesma situação, não precisa abrir,
Eu quero ler de maneira rápida. Jonas, no capítulo 2, no versículo de 1 a 6, no versículo 13, ele fala assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ele estava dentro do peixe agora, hein? Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas me enrolaram na minha cabeça. Você está sentindo assim, meu irmão? Dessa maneira como Jonas? No fundo, acorrentado, com alga na tua cabeça? Calma. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, com os ferrolhos se correram sobre mim, para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha alga, a minha vida, ó Senhor meu Deus. E agora Jonas, diante de toda aquela situação, assim como Jeremias, ele vai se lembrar daquilo que pode lhe dar esperança. Ele vai se lembrar de quem é o Senhor. Meu irmão, lembre-se de quem é o Senhor na tua vida. Lá no versículo 1 agora do capítulo 12, ele vai falar assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu até a ti a minha oração no teu santo templo. Então, meu irmão, fique tranquilo que o Senhor está ouvindo a tua oração, independente daquilo que você está passando. É um emprego, é uma batalha familiar, como eu falei, é uma doença, é o casamento que não está bom, é a sua vida, o seu trabalho, você está sendo perseguido, é a tua empresa que as coisas não estão indo bem. Fique tranquilo, lembre-se de quem é o Senhor, Ele vai te ouvir, Ele sempre nos ouve, e não nos abandona. E aqui também, o que acontece? A mudança de pensamento de Jonas, onde que ele olhou aquela situação, e ele lembrou quem era o Senhor, e no versículo 8 ali do capítulo 2, ele vai falar assim: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ele está dizendo, o Senhor é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra. Jonas saiu daquela situação, e agora foi para um local seguro. E é assim que o Senhor faz conosco todos os dias. Então, lembre-se daquilo que pode te dar esperança, porque aquilo que nos dá esperança, muda os nossos pensamentos, e muda as nossas atitudes diante das situações. E olha, eu lendo aqui, eu me vi muitas vezes assim, se esquecendo de quem era o Senhor. E eu posso dizer que no início da minha conversão, eu não tinha boas lembranças. Mas eu tinha algumas lembranças vinha na minha cabeça, na minha memória, aquilo que eu tinha listo na palavra do Senhor, a qual me dava esperança. E é assim que o Senhor faz. O Senhor é a nossa esperança. Salmos 39, 7, não precisa abrir. Eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Salmos 33, 20 a 22. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no Teu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a Tua misericórdia, como de Ti esperamos. O Senhor é a nossa única esperança. A palavra dEle é a única esperança. Salmos 31, versículo 24. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Meu irmão, revigora agora, que você seja revigorado em nome de Jesus. Espere no Senhor, que aquilo que você está esperando vai acontecer. Nunca se esqueça de quem é o nosso Deus. Salmos 42, versículo 11. Porque está abatida a minha alma. Fala agora para a sua alma. Aquilo que você está necessitando. Por que estás abatida, minha alma? Fala para você agora. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Fala para a tua alma agora. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Lembre-se de uma coisa
que as más memórias, aquilo que nos traz tristeza e desesperança, ela está diretamente ligado à nossa alma, e isso nos abate. Lembre-se daquilo que pode te dar esperança. E por que nós temos que nos lembrar? Porque nos faz lembrar que há promessas de Deus para nós. Essa que é a fase a qual eu vivi na minha conversão. Quando eu me lembrava de algo, nada era bom. Nada era bom. Cidinha, nada era bom. Porque o casamento não estava bom, a vida financeira não estava bom, o trabalho não estava bom. Mas quando eu comecei a ler a palavra do Senhor, eu comecei a entender que aqui havia promessas para mim. E se eu não tinha vivido ainda algo que me dava esperança, aquilo qual, como Jeremias aqui se lembrou, eu olhava para a palavra do Senhor e sabia que aqui tinha um monte de promessas para mim. E é assim que tem que ser a nossa vida. E agora eu vou falar algumas promessas que você recebe em nome de Jesus. Que essas promessas, elas estão para nós. E que diante das adversidades você se lembre delas. 2 Coríntios 1:20, Deus tem muitas promessas para nós. Fala, Deus tem promessa para mim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Porque quantas são as promessas de Deus? Ele tem muitas promessas para nós. Deus não deixa as suas promessas, Ele não esquece, não deixa nada para trás. Recebe isso sobre a tua vida. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não retarda na promessa dEle. Está difícil, meu irmão? Calma. Está dentro da barriga do grande peixe? Fica tranquilo. Está vendo a cidade destruída, desolada? Fica tranquilo, o Senhor não retarda nas promessas dEle. O inimigo não poderá nos deter. Meu irmão, quando você estiver passando por alguma dificuldade, você tem que lembrar dessas promessas, para que essas promessas te encham de esperança. Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Nenhuma palavra forjada contra ti, ela vai prosperar. Lembre-se, para que você tenha esperança, diante das suas dificuldades, diante de tudo que você está passando. O Senhor sempre te honrará. Deuteronômio 28:13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Meu irmão, se o mundo está tentando colocar você em cauda, se você ouviu alguma palavra essa semana que entristeceu o teu coração, algo ao qual você passou, que você se sentiu humilhado, que você se sentiu por baixo, saiba que o Senhor não te coloca como cauda, mas sim por cabeça, e Ele faz isso conosco. E só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus. Você tem sido obediente? Sim ou não? Se você tem sido obediente, fique tranquilo que Ele vai te colocar por cabeça. Agora eu vou falar algo aqui que foi falado tanto, isso aqui é para nós, hein? Foi falado tanto aqui no louvor, quanto nos dízimos, não tinha nada combinado, está aqui. Pede e receberás. Meu irmão, diante das dificuldades, lembre-se, tenha esperança, que tudo aquilo que você pedir, no nome do Senhor Jesus, você vai receber. O que você está precisando? Fala agora no seu íntimo. Senhor, eu preciso disso. A palavra fala, e tudo quando perdides em oração, crendo, recebereis. Esse é o nosso Deus. Jesus é o nosso amigo fiel. Mateus 28:20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor vai estar conosco todos os dias. Se as tuas lembranças só são lembranças más, se a tua alma está batida e você está amargurado, olhe-se para a palavra do Senhor, lembre-se das promessas, para que você tenha esperança agora no teu coração. O Senhor já te fez um vencedor. Romanos 8:31-37, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra você, meu irmão? Diante da dificuldade, quando você olhar e falar, não dá,
É impossível, Senhor. Lembre-se da palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Apocalipse 28, 4, 5, 21, 4 e 5, o Senhor fala assim: o Senhor que vai fazer tudo novo na nossa vida um dia, amém? Não há sofrimento que perdure. Eles enxugará os olhos de toda lágrima, e a morte não existirá mais. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E assim o Senhor, com a sua misericórdia de dia a dia, Ele faz novas todas as coisas na nossa vida hoje, e fará isso quando nós estivermos com Ele na eternidade. E lembre-se, meu irmão, você saiu da tua casa hoje, friozinho, você veio ouvir a palavra do Senhor, e talvez você está aí com sua alma batida e achando que o Senhor se esqueceu de você, que a obra que Ele começou não vai ser completada. Vai ser completada em nome de Jesus. Em Filipenses 1,6, o Senhor nos fala assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Ele vai completar a sua obra. Ele vai completar, recebe aí, Ele vai completar essa obra sobre a tua vida. Lembre-se daquilo que te pode dar esperança. Lembre-se das promessas do Senhor. E para eu finalizar, por que nós devemos lembrar daquilo que nos dá esperança? Porque Deus, com a sua misericórdia eterna, nunca se esquecerá de nós. Lembre-se daquilo que te dá esperança. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nunca vai se esquecer de nós. Lá em Salmos 115, no versículo 12 a 14, o Senhor fala assim: de nós se tem lembrado o Senhor. Olha para a música, para a dança. Olha, não tinha nada combinado. Recebe isso sobre a tua vida agora, hein? De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os seus filhos. Esse é o nosso Deus. É um Deus que nunca se esquece de nós. E quando nós olhamos para a vida de alguns homens, diante das dificuldades, nós podemos ver na palavra de Deus realmente que o Senhor nunca se esqueceu de ninguém. Lá em Gênesis 8:1, tempos difíceis, o Senhor guardou a vida de Noé. Eu só vou ler só o início do capítulo. O Senhor fala assim: lembrou-se Deus de Noé. Noé estava dentro daquela arca durante o dilúvio, e Noé ali agora, né, solta ali a pomba, e o coração de Noé, essa água não vai baixar. Talvez você esteja agora como Noé, você está dentro da arca, o seu coração está atribulado para coisas que vai acontecer amanhã, que irão acontecer. Fica tranquilo, o Senhor se lembra de você. E a palavra fala aqui que lembrou-se o Senhor de Noé, e de todos os animais selváticos e todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar o vento sobre a terra e baixaram-se a água. A água vai baixar, viu, meu irmão? Fica tranquilo. A água vai baixar e você vai colocar o seu pé em terra firme, em nome de Jesus. Lá em Gênesis 19:29, o Senhor foi o socorro presente na vida de Ló. A palavra fala assim: ao tempo que destruía as cidades da campina, Sodoma e Gomorra, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Você tem orado para alguém da sua família para se converter? Eu tenho. Então nós somos Abraão agora, amém? E através agora da nossa vida, Deus vai se lembrar agora da vida dessa pessoa que você tem orado, a qual aqui foi falado hoje de manhã, você se lembrar da pessoa que você gostaria que estivesse aqui. Eu quero isso para mim. E se o Senhor se lembrou de Abraão para salvar Ló, o Senhor vai fazer isso com a nossa família, viu, Alex? Você tem orado lá pelo teu irmão? Fica tranquilo. Através da tua vida, da tua oração, o Senhor vai salvar o teu irmão também, em nome de Jesus. Lá em Juízes, Sansão agora diante de tudo que ele estava passando, ou sua cabeça foi raspada, lembra de Sansão? Os cabelos, cabeça raspada.
Ele agora dentro daquele local do templo, ele ali pede e fala assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e dá-me força só esta vez. Está faltando força para você? Sansão ali estava sem força nenhuma. Ele orou e pediu: Senhor, lembre-se de mim e me dê força somente essa vez. Faça isso com o Senhor. Senhor, eu estou sem força, me dá força diante dessa situação. E ali a gente sabe que Sansão pegou os pilares e derrubou todo aquele templo e matou ali centenas ali de filisteus que estavam com eles. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 11 a 20, eu não vou ler. O Senhor não se esquece dos seus sonhos. O Senhor não se esqueceu de Ana. E ali a palavra nos fala assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, Ana está falando, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares. Ela está falando, ela queria um filho. No versículo 20 fala assim, começa assim: e ela concebeu. Você está esperando um filho? Fica tranquilo, o Senhor vai te dar um filho. O Senhor está esperando algo para o dia de amanhã, não seja um filho, mas algo que precisa acontecer amanhã, Renatinho, na tua vida, fica tranquilo, o Senhor vai fazer. Ele vai dar, Ele é justo, Ele é fiel. E agora, algo muito lindo, Lucas 23, 42, 43. O Senhor é o único que salva. E ali o ladrão na cruz fala assim, e acrescentou Jesus está falando agora, né, perdão, o ladrão está falando para o Senhor Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele se lembrou: Senhor, lembra-se de mim. Olha, meu irmão, algumas situações que eu passei na minha vida, e eu falei para o Senhor: Senhor, lembra de mim. Eu tenho algo muito, né, vocês estão todos sérios aí, e tem um amigo meu, e eu estava fazendo um serviço com ele, estava contando uma bênção, e ele falou assim: rapaz, eu tenho passado uma dificuldade, a minha esposa quer largar de mim, e ele é uma pessoa muito bem sucedida, e eu ministrando a vida dele ali, e eu peguei e falei para ele: calma, isso vai passar, porque o Senhor, Ele olha para nós, Ele nos ama. E ele brincou comigo assim, e falou assim: rapaz, o Senhor Jesus não precisa nem olhar para mim, é só dar uma piscadinha para mim e já está bom. Para você ver o tamanho da amargura que estava no coração. E eu fiquei imaginando o Senhor olhando para ele e piscando para aquele homem. Mas para você ver como as pessoas estão abatidas. O Senhor é o único que salva, e Ele vai salvar aqueles ainda da nossa família, os nossos irmãos que ainda não estão em Cristo. E para terminar, para encerrar, o Senhor, a memória do Senhor é totalmente diferente da nossa memória. Sabe por quê? Porque a memória do Senhor não é uma memória de curto prazo e nem de longo prazo. A memória do Senhor é uma memória eterna. E a palavra lá em Isaías 49, 15, ele fala assim, a palavra nos fala: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Meu irmão, a mãe pode esquecer do filho, a mãe pode abandonar um filho, mas o Senhor fala para você essa manhã: Ele nunca se esquecerá de ti. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Traga à memória que o Senhor é aquele que ama cada um de nós, e Ele nunca se esquecerá de nós. Só duas coisas que o Senhor se esquece, e se você procurar na palavra, você vai ver que é verdade. Uau, mas pastor, o Senhor está dizendo que Ele não se esquece. Tem duas coisas. Lá em Isaías 43, 25, o Senhor fala assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Uau, glória a Deus, que Ele apagou os meus pecados, não se lembra dos meus pecados, porque senão eu seria consumido. Todos os dias, por isso a sua misericórdia, ela é vindoura, todos os dias estão sobre nós. Em Hebreus 8:12, algo também que o Senhor esquece, e o Senhor nos fala: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei.
Esse é o nosso Deus. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança, amém? Eu gostaria que a igreja ficasse em pé agora. Nós vamos orar. Amém? Nós vamos estar orando agora. O Senhor nos deu liberdade essa manhã, glória a Deus. Eu gostaria, pastora Cristiane, a senhora pode subir aqui com o louvor, por favor? O louvor, por favor. Eu gostaria de chamar os pastores aqui para frente, nós vamos estar orando. Enquanto eles se preparam, fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos. Qual é a tua lembrança? Nesse momento, o que te vem na memória? Por favor, eu quero chamar os pastores, os presbíteros e os diáconos ungidos. Venha para frente. O que está na tua memória? Fecha os teus olhos, todos com os olhos fechados. Vem a lembrança daquilo que você não conseguiu. Vem a lembrança de uma derrota. Está vindo a lembrança de um não que você recebeu a semana que isso doeu. O que vem agora na tua memória? É uma traição? É um desgosto familiar? O que vem na tua memória? Coloca isso agora diante do Senhor. Lembre-se daquilo que te dá esperança. Se você tem vivido os momentos difíceis, e você esteja falando agora, eu não tenho nada que me traga lembrança, que me dá esperança. Lembre-se da palavra de Deus e de todas as suas promessas. Lembre-se que é Ele que faz, é Ele que cura, é Ele que transforma corações, é Ele que transforma a mente. Ele é o único que pode apagar isso da tua memória. Você sozinho, meu irmão, minha irmã, você não vai ter condições. Sozinho você não terá condições. Somente com o Senhor. Feche os teus olhos. Qual é a tua memória? É aquilo que te traz desesperança? Ou aquilo que traz esperança para você? Coloque diante do Senhor. A palavra diz que onde estiver 2 ou mais reunidos, Ele estaria aqui e Ele está aqui. Ele conhece o teu coração, Ele conhece o nosso coração. Coloque isso diante de Deus agora. Nós vamos estar orando. E se você tem memórias que traz desesperança, você vai chegar agora aqui na frente do pastor, do presbítero, e você não vai precisar contar a tua história. Você vai falar, pastor, o meu casamento. Todo momento que você pensa nessa situação do seu casamento, isso te traz desesperança. Pastor, o meu trabalho. Pastor, foi uma traição. Fale agora para o pastor. Não precisa contar a história para ele. E nós vamos estar orando agora, amém? Senhor, nós estamos aqui como igreja, Pai. E nós te agradecemos primeiramente pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor, nessa manhã, o Senhor falou conosco. Senhor, e nós queremos agora ser como Jeremias, que diante daquela situação tão difícil, ele clamou ao Senhor e trouxe à memória dele aquilo que poderia dar esperança para ele. E eu peço nesse momento, Pai, sobre a vida, Senhor, dos teus filhos. Se você quiser, você pode vir para frente, amém? Eu quero pedir agora, Pai, em nome de Jesus, dos teus filhos aqui, que estão, Senhor, na memória deles, algo gravado, Senhor, que traz desesperança, amargura, tristeza, Senhor, confusão. Nós declaramos que isso será retirado agora em nome de Jesus. Senhor, troca agora, Pai, em nome de Jesus, essa lembrança, Senhor, de desesperança, por lembranças que tragam esperança. Sim, Pai, nós queremos ter na nossa memória lembranças, ó Pai, que nos traga esperança. Então nos ajuda de mim
Afasta da nossa mente, afasta da nossa alma, Pai, as lembranças, Senhor, que nos traz dor, que nos traz tristeza, que nos traz derrota. Tira isso do meio de nós, ó Pai. Tira isso da mente dos teus filhos essa manhã, para que teus filhos possam andar em novidade, Senhor. Pai Todo-Poderoso, assim como o Senhor fez com Jeremias, assim como o Senhor fez com Jonas, nos faz lembrar, Senhor, das tuas misericórdias, nos faz lembrar de quem é o Senhor diante das dificuldades. Nos ajuda nisso, ó Pai. Nós abrimos o nosso coração a Ti, colocamos diante de Ti. Apaga, deleta da nossa mente tudo aquilo, Senhor, que nos bloqueia, tudo aquilo, Senhor, que nos faz atrasar os passos, que impede, Senhor, que nós avancemos, ó Pai. Senhor, nós pedimos perdão se em algum momento, ó Pai, em nome de Jesus, que diante dessas tristezas, dessas más lembranças, nós deixamos de confiar em Ti, nós pedimos perdão agora. Senhor, seja qualquer uma situação da nossa vida, que nós em algum momento, nós olhamos para a situação, e veio na nossa memória que o Senhor não conseguiria dar jeito nisso. Está anulado agora, Senhor, esses pensamentos. Está por terra toda ação de Satanás. Cura agora a nossa mente. Traz, Senhor, a nossa recordação do primeiro amor, de quando nós o aceitamos. Traga, Senhor, a recordação agora do nosso batismo, do nosso chamado, do dia qual nós aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador. Glorificado seja o Teu santo nome. Cura agora, Senhor, cura o Teu povo aqui, Senhor. Faz com que eles, Senhor, saiam daqui fortalecidos. Que a lembrança, Senhor, deles seja aquilo que dê esperança a eles, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque no meio de uma multidão de pessoas, o Senhor olhou para cada um de nós, o Senhor nos chamou pelo nome, o Senhor se lembrou de nós desde a eternidade passada. O Senhor é o único que não se esquecerá de nós. O homem pode se esquecer, mas o Senhor não se esquecerá de nós jamais, e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos porque o Senhor nos tirou da condição de criatura, e o Senhor nos colocou na condição de filhos. Glorificado seja o Teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Pai. Sim, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Continue orando, igreja, continue orando. Aleluia, Senhor. Quero te agradecer. Agradece o Senhor agora, agradece pela tua vida. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Sim, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor que não se esquece de nós. O Senhor não se abandona. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que não se esquece de nós. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus que não nos abandona. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus que é Pai, que nos conhece,
conhece o nosso íntimo. Nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos por mais uma semana vindoura, Pai. Nos faz lembrar, Senhor, esta semana, daquilo que nos dá esperança. E se alguma situação, alguma adversidade, Senhor, nós tivermos, nós levantaremos nossos olhos aos céus e lembraremos que a nossa esperança está em Ti. Obrigado, Senhor, por mais uma semana. Obrigado pela vida dos Teus filhos aqui. Leva os Teus filhos agora em segurança para casa, que eles tenham uma semana poderosamente abençoada. E que coisas grandiosas aconteçam na vida dos Teus filhos essa semana, para que isso fique gravado na memória deles, e que eles tenham esses fatos como boas lembranças. Obrigado, Pai. Glorificado seja o Teu santo nome, por tudo que o Senhor já fez por nós, por tudo que o Senhor está fazendo, e por tudo ainda que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém, igreja. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Vá em paz, vá em segurança para a sua casa, e essa semana se recorde, e que na sua memória tenham lembranças que tragam esperanças. Amém? Se você não veio ainda para frente orar, venha para frente. Estão aqui os pastores, os presbíteros, diáconos, e nós estaremos orando com vocês. Amém? Deus abençoe vocês.